Olá, você já ouviu falar no termo sindemia? Então, esse é um termo que não é novo, mas só que praticamente quase ninguém ouviu falar da tal sindemia. Então é o seguinte, quando eu ouvi falar no termo sindemia, eu fui pesquisar, é lógico, porque eu assisti documento, uma reportagem da BBC e que falava sobre isso. E mais ou menos diz o seguinte: o termo sindemia é um neologismo que combina sinergia e pandemia, e nem é tão novo assim. Foi cunhado pelo antropólogo americano, médico também, Merrill Singer, na década de 1990, para explicar uma situação em que duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças. O impacto dessa interação também é facilitado pelas condições sociais e ambientais, que de alguma forma aproximam essas duas doenças ou tornam a população mais vulnerável ao seu impacto. Isso quem disse foi explicando, foi o Singer. Né? Essa entrevista foi a BBC, né? Ligado à BBC de Londres, né? Mas na parte espanhola dela. Então vejam bem, a interação com o aspecto social é que faz com que não seja apenas uma comorbidade, quer dizer, só o ajuntamento de duas patologias. No caso da Covid-19, vemos como ela interage com uma variedade de condições pré-existentes: diabetes, câncer, problemas cardíacos e muitos outros fatores. E vemos uma taxa desproporcional de resultados adversos em comunidades desfavorecidas, de baixa renda e de minorias étnicas. Isso continua explicando o Singer. E doenças como diabetes ou obesidade, que são fatores de riscos para a Covid-19, são mais comuns, né, em indivíduos de baixa renda. E aí, isso aí são coisas que a gente ainda não se tocou, né? A gente ainda não se tocou. Então, diz ainda os pesquisadores, mas não é esse o caso na maioria das doenças. Na maioria das vezes, elas não têm um impacto maior em grupos sociais com acesso menor à saúde, alimentação, educação e higiene. Elas não são quase sempre ampliadas quando combinadas com outras ou com uma condição médica presente. Bem, a questão é a seguinte: então, nós temos observado que o Covid-19 vem sendo tratado como uma pandemia apenas, não é? E na verdade ele é muito mais do que isso. Aqueles que ficavam buscando respostas, né? Respostas e sobre, estou aqui olhando aqui porque ainda tem coisas aqui para ver, né? E aqueles que buscavam respostas
em termos do significado da pandemia, etc., ficava assim, vocês já devem ter observado que existem várias interpretações para a pandemia, né? Para a pandemia, muitas explicações. E ocorre que muitas das explicações elas não são científicas, não são científicas. São explicações de outros quadrantes, de outras esferas. E o que a gente percebe nessa história, então, é que o coronavírus, né, quer dizer, o impacto, esse coronavírus que é uma variedade, que é o Covid-19. Covid-19, viu? Tem gente que fala Convid. Covid, até eu mesmo já devo ter falado Convid no começo. É o Covid-19, que é uma das variedades aí do coronavírus. Então, o que acontece é que a melhor interpretação assim, sobre esse assunto, ou então, digamos assim, procura-se solução, né? Procura-se solução. E a solução, vejam vocês, não é simplesmente a vacina. Não é simplesmente a vacina. Então seria e é necessário que houvesse, que fosse criada uma nova estratégia para a questão da saúde. E eu estou falando da saúde pública. Quer dizer, aí cada país vai ter que fazer isso. Aqueles que estiverem interessados em preservar a sua população. E então vai entrar nessa nova estratégia, tem que entrar medidas não só na saúde diretamente, mas medidas preventivas de saúde. Essa é a questão. Eu fiz recentemente um vídeo falando de saúde e falando da medicina preventiva que não existe, né? Principalmente no Brasil e países do terceiro mundo, quarto mundo. A medicina preventiva, porque a medicina no seu cunho mercantilista, ela não prevê situações de trabalho no sentido da prevenção. É uma medicina curativa. Então, em virtude dessa pandemia, que não é, na verdade, mais apenas uma pandemia, é uma sindemia, será necessário que os governos passem a tratar a saúde de um outro ponto de vista, que é do ponto de vista preventivo. E esse ponto de vista preventivo inclui a educação para a saúde. Eu estou abreviando a minha fala aqui, pode ser que outra hora eu volte a esse assunto. Mas a educação, no sentido de uma educação para a prevenção da saúde, as questões sociais e econômicas e ambientais
vão precisar serem revistas para criar um ambiente onde que essas doenças, como essas outras doenças, elas, digamos assim, sejam diminuídas em sua porcentagem, principalmente do que eu estou falando, nas populações de baixa renda, as populações com menos acesso à saúde, tal qual ela está configurada hoje. Então vejam vocês que o Covid-19, ele traz, na verdade, um choque, para termos um choque de realidade, no sentido de entender que a saúde pública, ela não é só o sistema de atendimento da saúde, que na verdade é o sistema de atendimento de doenças, que a saúde ela vai ter que ser vista do modo ampliado, como eu disse, no sentido das questões sociais, socioeconômicas e ambientais. Essa é uma visão assim, muito clara que o Covid-19, com as suas consequências e nuances, traz para que façamos uma outra reflexão sobre o que seria saúde e sobre o que seria preservar a saúde e preservar a vida. Vejam vocês que eu estou resumindo a coisa e traduzindo um pouco, né, essa informação, esse conhecimento, porque nós, digamos, vamos pensar assim, mas eu estou aqui numa cidade do interior e tal, o que eu vou pensar? Tem que começar de algum lugar. Então nós temos que começar a exigir dos governos, de todas as instâncias, uma maior atenção às questões sociais e econômicas que encontram-se escancaradas, principalmente com essa tal pandemia. Então vai ser necessário uma revisão de tudo feito até agora, em termos não só da medicina, mas da prevenção à vida, ou da valorização da vida. Então nós temos que encarar de frente mudanças estruturais que serão necessárias em relação à nossa economia, que passa por uma distribuição maior de renda, que passa pela educação num nível mais profundo, que passa pelas questões sociais de todos os quadrantes e que passa pelas questões ambientais, assim estão colocadas aí, que estão muito pertinentes em relação à preservação da vida e, na verdade, da preservação da saúde, consequentemente, da preservação da vida. Vejam vocês, então, que essa questão, que esse Dr. Singer, que é o que trouxe à baila isso, ele fala que não tem como você ignorar essas coisas, né? Não tem como ignorar. Quer dizer, se realmente, ele diz o seguinte, se realmente quisermos acabar com esta pandemia, cujos efeitos têm sido devastadores nas pessoas, na saúde, na economia, ou com futuras pandemias de doenças infecciosas, né? Temos que lidar com as condições subjacentes que tornam, né, as situações assim,
essa sindemia possível. Temos que lidar com fatores estruturais que dificultam o acesso dos pobres à saúde ou uma alimentação adequada. É o que diz o Dr. Singer, que é o cientista que puxou essa discussão. Então, assim, a gente precisa, nós temos que pensar nisso. O risco de não fazer isso, diz ele ainda, hein, é enfrentar outra pandemia como Covid-19, no tempo que leva para uma doença existente escapar do mundo animal e passar para os humanos, como foi o caso do Ebola e do Zika. Então vejo vocês que sinuca de bico nós estamos metidos, né? Tratando-se, a gente vai ter que mudar. Aí que está você, cidadão comum, vai pensar, pô, mas então o governo tem que fazer tudo, né? Mas nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, nós temos que também mudar os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos precisam ser mudados. Sejam comportamentos alimentares, de higiene, os nossos comportamentos em relação ao meio ambiente, os nossos comportamentos em relação, né, já falei, acho, à alimentação. É isso. Então a gente precisa refletir sobre isso. Isso eu estou propondo é uma reflexão sobre isso, para que possamos aí, de algum modo, né, nós possamos, então aí, de algum modo, começar a prevenir outras pandemias e outras ocorrências de doenças e mortes. Nós não temos muita alternativa. Agora a questão vai ser se nós vamos nos conscientizar disso e se os governos vão se conscientizar disso. De outro modo, se nós vamos obrigar os governos a pensarem nisso, em todos os níveis, vamos falar do Brasil, governos de todos os níveis, municipal, estadual, federal. Porque nós temos que pensar, penso eu, que nós temos que pensar nas futuras gerações. Que nós, enquanto adultos, podemos até nem ter mais jeito. Mas nós podemos prevenir para as futuras gerações. Pensar nelas de modo até, digamos assim, mais amoroso, porque nós não somos muito amorosos. É isso aí, pandemia ou sindemia, é uma coisa a ser pensada, é uma coisa a ser estudada, é uma coisa a ser debatida. Eu deixo aí a minha contribuição para vocês, ok? Então até a próxima.